quando nós então morávamos ainda em Belo Horizonte no ano de 2001, a gente levava uma vida até então, que pode-se dizer, normal. A gente estava experimentando uma fase muito gostosa, muito preciosa da nossa vida, né? A gente tinha acabado de construir a nossa casa e foi em agosto de 2001, quando a minha esposa então ela decide fazer um concurso público para a Secretaria de Educação aqui para Januária, no cargo de inspeção escolar. E por incrível que pareça, né, como vocês já sabem, ela acabou sendo aprovada e nós viemos para cá. Acabamos deixando tudo para trás e viemos, deixamos casa, deixamos trabalho, porque eu já tinha minha empresa, já tinha meus negócios ali, e nós acabamos vindo para cá e eu não estava entendendo muito bem, para dizer a verdade, no que estava acontecendo, porque o nosso objetivo até então não era fixar residência em Januária. O nosso objetivo até então era que ela viesse para cá, ela tomasse posse do cargo dela no concurso e dentro de 3 meses aproximadamente era o projeto nosso de voltar para Belo Horizonte, para nossa casa, para nossa vida normal. Até mesmo porque ela já tinha um cargo em comissão na Secretaria de Educação lá em Belo Horizonte. Então estava tudo certo e que ela voltaria, que a gente voltaria para Belo Horizonte. Mas por incrível que pareça, quando nós chegamos aqui, a nossa história foi completamente transformada por causa de uma igreja. Esta igreja, ela chama-se Igreja Batista Novo Ser. Quando nós nos ingressamos nesse ministério, numa história muito inusitada, muito interessante, e a partir daí o Senhor mudou completamente a nossa história e hoje então completa-se 20 anos que nós estamos aqui nessa cidade. Enquanto tudo isso acontecia conosco, com a minha família, eu, minha esposa e minhas filhas, Deus, durante esse período de 2001 até janeiro de 2002, quando chegamos aqui, Ele já preparava algo muito especial. A Igreja Batista Novo Ser já tinha dado início na sua história. A Novo Ser, ela já nasceu no coração de Deus. Acho que desde o início, Deus já tinha um plano para que essa igreja, que a igreja estivesse uma igreja com esse nome, com esse ministério em Januária, né? Porque a gente vinha de um grupo de pessoas que tinham um desejo de que tivesse uma igreja mais avivada, uma igreja com uma visão diferente do que seria o louvor, o evangelismo, né? A gente éramos da igreja mais tradicional, né? A Igreja Batista Novo Ser, ela foi revelada até nós por um sonho, né, dado a Priscila, né? E ela nos contou que em Januária ia ter uma igreja chamada Igreja Batista Novo Ser, né? Então, o que acontece? A gente estava reunindo já na casa do Ricardo, né, que era um dos primeiros que começou com a gente, e depois a gente já, né, Deus já foi amadurecendo no coração da gente essa vontade de ter esse trabalho, de dar sequência no projeto, no chamado dele, né? Então, o primeiro culto foi lá na casa do Ricardo, né? E depois, eu lembro que foi numa terça-feira, a gente foi lá para a casa da própria Priscila e fizemos um culto de oração lá na casa dela, né? Que depois foi agregando mais pessoas, né? Que nós viemos de uma igreja, né, batista tradicional, só que nós tínhamos um desejo, uma visão de uma igreja avivada, né? Nós, inclusive, tínhamos um ministério de louvor na época, que era o grupo Discípulos, e me lembro que nós então passamos a reunir nas casas e cada vez mais agregando mais irmãos. A igreja foi crescendo ali nas casas mesmo, e teve uma época que nós sentimos a necessidade de estarmos, né, alugando um galpão. E eu me lembro de algo muito engraçado, porque o lugar onde nós tínhamos escolhido era um lugar muito, vamos dizer assim, inapropriado, né? Era um lugar onde tinha muitas pedras, vários irmãos com as marretas ali quebrando aquelas pedras para poder formar o piso, né? Era uma gráfica na época, então eu lembro dessa parte que foi muito sofrido, né? Para a igreja ficar bonita. Eu lembro nós construindo ali o altar, era algo maravilhoso, era um sonho. E reunimos os irmãos e
nós compramos as tintas, pintamos o galpão e a igreja foi maravilhosa. E também, depois da igreja já pronta, nós sentimos a necessidade de termos um pastor para estar cuidando dessa igreja. Foi então que nós entramos, né, em contato com a convenção, e eles então mandaram um pastor, que é o pastor Daniel, né, que foi o primeiro pastor da Igreja Batista Novo Ser. Depois nós, com pouco tempo, recebemos a visita, né, tão maravilhosa dos irmãos Luiz e Eliane. Enquanto a gente morava em Belo Horizonte, nós fazíamos parte de uma igreja chamada uma igreja profética, uma igreja para nós assim muito especial, debaixo da direção do pastorado do pastor Ramiro, um homem de Deus muito abençoado. E a gente ficou lá com eles, congregando, e éramos obreiros lá durante 7 anos. Eu me converti em 1995 e nós ficamos lá até o início de 2002. E quando nós chegamos em Januária, nós fomos muito bem recebidos aqui. Algo que nos encantou, deixou a gente impressionado, foi exatamente a recepção que nós tivemos aqui por estes irmãos. Inclusive Maurício, Sandro e vários outros irmãos, o Ricardo também, alguns outros também, que nos receberam de uma forma maravilhosa, inclusive recebendo a nossa mudança, nos ajudou a descarregar o caminhão de mudança. Foi algo impressionante que nós tivemos. E também tinha uma irmã que congregava na época também com a igreja, ou que estava reunindo junto com os irmãos na igreja, e esta irmã nos recebeu na casa dela. Naquela noite ela tinha feito um picado de arroz, que até então eu nunca havia comido isso, né? Com piqui e mais um monte de especiarias daqui do norte de Minas, e foi algo assim muito especial para nós. Eu e a pastora, nós ficamos maravilhados. Mas por que isso tudo aconteceu? O meu cunhado, irmão da pastora Eliane, ele até então estava pastor de uma igreja da Convenção Batista Nacional lá em Belo Horizonte. E quando ele ficou sabendo que nós viríamos para cá, ela havia passado no concurso e viria para cá tomar posse, o que ele fez? Ele fez um contato com o pastor da Convenção Batista de Montes Claros e, por incrível que pareça, eles fizeram contato com esta igreja, essa nova igreja, né, que estava começando esse trabalho aqui em Januária, que era a Igreja Batista Novo Ser. E esses irmãos da igreja foram nos recepcionar de uma forma tão carinhosa. Então, a nossa chegada aqui foi algo muito marcante para nós. Nós tivemos aqui com os irmãos algo que nós nunca tínhamos tido, não havíamos sido tratado da maneira que nós fomos tratados e recebidos aqui. Isso foi muito marcante para a minha família, isso foi muito marcante para nós. E na mudança do pastor, né, na realidade era o irmão Luiz, né? O irmão Luiz e a irmã Eliane. Tinha uma irmã na igreja, o nome dela era Lourdes, e ela fez uma convocação, né, pedindo aos irmãos para poder ajudar na mudança. E eu lembro que os irmãos se reuniram ali na frente da casa do pastor, e aí o pastor chegou ali, né, ficou surpreso com aquele tanto de irmãos para poder descarregar a mudança dele. E outra coisa maravilhosa também, né, foi que o pastor ele também chegou dando, o irmão Luiz, né, chegou dando emprego para muita gente, né? O irmão Luiz mexia com colchão magnético na época, e eu lembro que estava eu sem trabalhar, tinha alguns irmãos, o Sandro também, né? E o irmão Luiz chegou com essa proposta: vamos vender colchão. E eu, rapazinho ali de, acho que, se eu não me engano, 16 anos, 15 anos, né? Nunca tinha feito nada na vida, tinha experiência nenhuma. Eu me lembro, depois daquele fato lá, né? A mudança do pastor, de ter conhecido o pastor, né? O privilégio de ter conhecido o pastor. Praticamente a minha vida ela mudou para melhor, né? Porque o pastor nos ensinou a trabalhar, que eu trabalhava numa firma, né? Aí o contrato excedeu, estava desempregado, e aí começamos a trabalhar junto, né? A gente vivia mais tempo aqui do que em casa, né? A convivência com o pastor, e o que ele nos ensinava, né?
E outra coisa, conheci também, graças a Deus, a família do pastor, a mãe dele, o Donizete, o pessoal, né, os filhos dele. A gente ia para fazer curso lá em BH e assim ficávamos na casa de Donizete, conhecíamos a empresa que o pastor, né, vendia os colchões, os cursos. Cada curso daquele servia de exemplo para a vida da gente, né? Porque eram as palavras diferentes para que a gente possa assimilar no decorrer da vida, né? O pastor ia lá e trazia roupa para a gente. Eu lembro que o pastor trouxe uma roupa para mim, que eu levei para minha mãe, e a minha mãe ficou, gente, isso é novinho, isso é coisa de marca. Eu falei, pois é, mãe, pastor Luiz, né? Você vê que foi um marco na minha vida ter conhecido o pastor Luiz. Me lembro que, inclusive, meu primeiro curso de computação foi ele que pagou. Ele chegou para mim e falou assim, irmão, você tem alguma coisa para fazer na vida? Você já pensou em fazer alguma coisa na vida? Eu falei, acho que eu nem respondi direito, porque eu não sabia, né? E ele falou assim, olha, você fez algum curso? Aí eu disse não. Aí ele me pegou, me levou para uma empresa, falou assim, olha, vou pagar o curso para você. Eu lembro que ele fez um cheque, pagou à vista ainda. Fiquei surpreso, né? Uma pessoa assim, mal me conhecia e chegou já pagando um curso para mim. E isso foi um investimento, né? E logo começamos a trabalhar com ele nesse colchão. E foi uma festa, foi maravilhoso, né? Então, a gente, com o pastor, graças a Deus, a gente se tornou uma família, né? Com o pastor, a gente almoçava juntos, a gente ia para a igreja junto, a gente viajava a cursos juntos, entendeu? Ou seja, a gente criou uma sintonia muito agradável. Aconteceu comigo na minha chegada em januário, final de setembro de 2001, eu vim com o propósito de montar uma empresa, uma loja, e montei essa loja, né? Ao longo do tempo dessa caminhada minha com a loja, o começo, em 2001, aí iniciou-se o ano 2002, eu contratei uma funcionária chamada Rosemeire, que inclusive é a minha mãe da fé, que ela me convidava sempre para ir na reunião da casa da tia dela e do novo irmão que tinha chegado de Belo Horizonte, o irmão Luiz Carlos, né, e a Eliane, ficavam me convidando sempre, que todo sábado tinha um culto lá e tal, que era coisa simples, era de família, e eu nunca tinha participado disso, porque até então eu era católico. Então, ela sempre me convidava, e eu falava que iria e nunca fui. Aí um sábado eu resolvi ir. Até então, quando o pastor Luiz, né, já tinha chegado, e esse culto foi na casa dele, na garagem da casa dele. E para mim, assim, era tudo novo, tudo diferente, que até então nunca tinha participado, assim, mas achei muito assim, interessante. Foi eu e meu filho mais velho, o Rafael, e ali houve um apelo para aceitar Jesus, e algo assim, tão assim, forte, tocou no meu coração, e eu resolvi levantar a mão e fiquei em pé. E o pastor Luiz até então não era pastor, mas ele fez uma oração e eu aceitei Jesus ali. E a partir desse momento, a minha vida mudou. Como diz o santo, mudou para melhor. Então, aí nós começamos a trajetar, né, o caminho com Cristo na igreja Batista Novo Ser. Lembrando que até o surgimento dessa igreja, né, o início desse trabalho, foi feito pelo pastor Daniel. Era um pastor que havia vindo de São Paulo, trazido para cá pela convenção, né? E até então ele estava na direção desse trabalho. Eu me lembro que ele chegou na minha casa, era numa quarta-feira, e me convidou para fazer uma visita à sua casa, à sua residência, que ia ter uma reunião ali. Eu participei dessa reunião e, na oportunidade ali, ele me convidou para dar uma palavra aos irmãos. E eu dei essa palavra, eu percebi que foi um momento muito especial, né? Essa noite ali, essa reunião. E daí, algumas semanas, ele então, que eu havia começado a frequentar a igreja a partir daí, ele me pede para substituí-lo, porque ele precisava de fazer uma viagem para trazer algum resto da mudança dele, alguma coisa nesse nível assim. Então, eu o substituí por uns 15 dias na igreja. Aí ele chega, daí a pouco, daí mais umas 2 ou 3 semanas, ele então pede para eu substituí-lo novamente.
e eu acabei ficando substituindo. E quando ele volta dessa segunda viagem dele, ele me voltou já surpreendendo que ele não ia mais continuar em Januária e que ele estaria indo para outro campo missionário, indo para outra igreja para desenvolver um outro trabalho. E ele me surpreende porque, como eu havia dito a vocês, a gente não veio com o objetivo para ficar em Januária. O objetivo era voltar daí a pouco tempo. E ele chega dizendo que havia sugerido o meu nome para a convenção, né, que era a líder do trabalho aqui na época, para que eu permanecesse com o trabalho, eu ficasse com o trabalho. E aquilo ali me surpreendeu muito, mas acabou-se que, como vocês sabem, estamos aqui até hoje, apaixonamos com a cidade, apaixonamos com a igreja, apaixonamos com esses irmãos que se tornaram muito mais do que irmãos, muito mais do que membros de igreja. Nós nos tornamos de fato uma linda e maravilhosa família. Algo muito especial aconteceu para mim e para a pastora Eliane. Por quê? Porque depois da gente ter assumido esse trabalho, né, e envolvido completamente nesse trabalho, como vocês já sabem que foi dado início no ano de 2002, né, eu lembro que eu assumi de fato a liderança do trabalho em março. Na verdade, a reunião foi dia 9 de março de 2002. E a partir daí, então, eu fiquei como responsável pelo campo, né? Sendo apenas um obreiro. Eu era um diácono que havia sido consagrado ao ministério da Igreja Batista do Arrebatamento em Belo Horizonte e agora já estava atuando aqui, ou pelo menos os irmãos já me chamavam de pastor, né? E foi a partir daí, então, que eu conheci um homem de Deus muito abençoado, chamado Apóstolo Edésio, que é a nossa cobertura espiritual até hoje, e que a partir de então ele viu em nós essa pessoa que poderia ser consagrada a esse ministério e que precisava desse respaldo, desta unção pastoral, dessa unção ministerial. Sendo assim, então, ele se dispõe a nos consagrar ao ministério aqui em Januária, e foi no dia 11 de setembro de 2004, né, um dia marcante para nós, onde nós reunimos ali quase em torno de 300 pessoas ali no SESC, e a nossa consagração então ao ministério, né, pastoral, feita pelo apóstolo Edésio, assim como também por vários pastores que vieram, né, se alegrar conosco, assim como o apóstolo Simval da igreja Renascer em Montes Claros, né, assim como vários outros pastores aqui da cidade vizinha e daqui também de Januária estiveram conosco ali. Eu sei que foi um evento marcante, um evento muito especial e muito significativo para eu e para a pastora Eliane, né? Então foi a partir dessa data que nós recebemos essa unção e Deus assim respaldou nosso ministério aqui em Januária. Aí nós fomos para um outro ponto, né? Na esquina Manuel Ambrósio, Cesário Alvim, um pontinho bem pequenininho, muito gostoso. Montamos a igrejinha ali, novo ser, cheio de informação, tantas escritas na parede, mas era ali um lugarzinho muito gostoso. Ali sim era uma família novo ser, todos.
o ministério foi crescendo. Aí logo a gente adquiriu um galpãozinho também, que hoje é a atual Igreja Batista Novo Ser, e junto teve uma ramificação de um trabalho em Moradeiras, um bairro, né, que todo mundo já conhece aqui, Moradeiras. O pastor à frente desse trabalho, a gente com ele, o apoio, a pastora Eliane também, quando ele não podia ir, e a gente estava lá. Aí, devido ao crescimento de muitos trabalhos da igreja, aí o pastor me passou esse trabalho de Moradeiras, que toda quarta-feira eu fazia uma ministração com o povo dali de Moradeiras. E oramos muito a Deus pedindo. Então, esse galpão, ele veio através de uma oportunidade, né? O camarada, eu não sei se ele queria vender para a gente mesmo, então ele até citou uma frase que ele só alugaria ali para uma igreja evangélica. Então isso veio a cair direitinho para a gente numa negociação do pastor com ele, né? Eu lembro, como tesoureiro da igreja já atuante, né? As entradas não eram muito, pois tinha poucos membros. Nós tínhamos uma média, uma entrada aí de 500 e poucos reais por mês naquele ano. E já tínhamos as nossas despesas, tínhamos que pagar um aluguel de R$350 do ponto que a gente já estava, tinha as despesas com material de limpeza e uma contribuição para uma irmã, né, que fazia a manutenção da igreja. Então foi muito ousado, né, mas quando Deus está no negócio, tudo dá certo, nós acreditamos assim, né? E o pastor fez uma proposta para o camarada, né, deu uma entrada de R$5.000 para ele e 24 parcelas de R$1.000, né? E impossível, se você olhar hoje assim para a igreja, honrar esse compromisso. Mas Deus é tão grande, fiel, né? Com a ajuda dos irmãos, do próprio pastor Luiz também, que ajudou no pagamento, pelo menos da primeira ou das primeiras parcelas, e também com suas ofertas também dele, dos membros, né? E Deus foi agregando mais pessoas abençoadas na igreja, veio trazendo pessoas, o Espírito Santo convencendo as pessoas, convertendo pessoas, e a igreja conseguiu honrar esse compromisso sem passar por problema nenhum, né? A igreja ficou rústica, natural, né? Mas foi o necessário, e hoje ela está lapidada, está com harmonia, o Espírito Santo de Deus ali hoje, né? Nos corações dos membros, de todos que estão ali. Nem piso grosso ele tinha um cimentado jogado no chão lá, que não servia para nada. Nós tivemos que fazer tudo. Mas nesse período aí nós lançamos a pedra fundamental, né? Construímos ali o altar e nós rebocamos toda a igreja, tanto por dentro quanto por fora, e colocamos piso, colocamos forro também, construímos também os banheiros, né? Fizemos aquela parte da secretaria em cima, ou da tesouraria em cima. Então foi algo assim muito especial. E nesse período de 2004, que foi a aquisição, até 2006, nós fizemos toda a reforma necessária da igreja. Inclusive, em 2006, quando nós concluímos a reforma da igreja, foi o casamento de Alessandro Mendes e Flávia, nosso irmão querido que está conosco aqui. Dia 6 de janeiro de 2006, eu estava me casando na Igreja Batista Novo Ser. Que bênção, hein? É engraçado que um ano atrás eu noivei, só que a igreja era na esquina, né? Era em outro local, bem na esquina. E aí quando eu me casei, já estava no ponto definitivo da igreja. Foi algo muito precioso que Deus fez, um milagre, de fato um milagre, um mover de Deus sobrenatural. E é impressionante porque toda vez que a gente fazia um apelo a respeito de oferta para a construção da igreja, os irmãos atendiam de pronto. Eu me lembro inclusive que teve uma vez que uma irmã, mediante um apelo de oferta, acho que foi para a nossa colocação do forro na igreja, a irmã, mediante o apelo da oferta, ela deixou o culto e foi em casa buscar a sua oferta. E eu fiquei muito tocado por aquilo, porque ela trouxe realmente uma oferta muito significativa. Eu não sei se era um salário que ela tinha recebido, alguma coisa assim, eu não me lembro com exatidão, mas ela deixou o culto e foi em casa buscar a oferta, né? Então, essa parte aí foi tremendo. Esse período que nós passamos foi maravilhoso e a gente é muito grato a Deus por isso.